Fala YouTube, bem-vindos ao canal Fukaori-san. Eu sou Johnny Fukaori e hoje vamos falar um pouquinho sobre biotipo e somatotipo. Então, bora! Biotipos são características imutáveis. O que isso quer dizer? São características que você não consegue mudar no seu corpo. Por exemplo, sua estrutura óssea, a sua taxa de ganho de massa magra ou perca de gordura. Isso são características definidas pela sua genética. Então você não consegue mudar essas características em você. Somatotipo é uma característica física, que sim, essa você consegue mudar com o tempo, com treinamento, dieta e etc. E é uma característica, por exemplo, como sua composição corporal e suas características metabólicas. Então, dos somatotipos existem três tipos, que são os endomorfos, os ectomorfos e os mesomorfos. Vai estar passando aí na tela uma imagem para você ver qual que é a diferença de cada um e vamos falar as características de cada somatotipo. O primeiro somatotipo que a gente vai falar são os ectomorfos. Como você pode ver, o ectomorfo ele é uma pessoa que tem os ombros mais estreitos, a cintura mais estreita e o quadril mais estreito. Quer dizer, aquela pessoa que, se você olhar de frente, ela é reta nas laterais. Geralmente, eles são altos e têm os braços e pernas mais alongados, né? Os ectomorfos também apresentam uma característica muito definida desse somatotipo, que seria eles são magros. Você vê um ectomorfo, você já meio que identifica qual que é o somatotipo dele, porque ele é aquela pessoa magrinha, sabe? Que não tem muito desenvolvimento muscular. E isso se dá porque eles têm um metabolismo muito acelerado. Quer dizer que eles queimam uma quantidade de calorias para manter o seu organismo ativo muito mais alta do que outras pessoas. Isso faz com que eles tenham uma dificuldade no ganho de peso. Porque, como o metabolismo deles é muito acelerado, eles gastam muitas calorias. Então eles precisam consumir muitas calorias para conseguir aumentar o peso deles. Isso é a principal dificuldade que o ectomorfo sente na dieta. Precisar comer uma quantidade muito grande de comida, né, para conseguir aumentar o peso. Em contrapartida, um ectomorfo ele tem muito mais facilidade em deixar os músculos mais definidos, em deixar a sua porcentagem de gordura corporal baixa, por conta do seu metabolismo acelerado. Eu vou dar aqui algumas dicas para a galera ectomorfo que quer aumentar o peso, conseguir aumentar o peso. Eu vou dar aqui algumas dicas aqui para a galera que é ectomorfo, para eles conseguirem aumentar o peso e desenvolver mais a sua massa magra. Que seria a primeira: consumir alimentos mais densos em calorias. O que isso quer dizer? Escolher alimentos no seu dia a dia que tenham uma maior quantidade de calorias com um menor volume, um menor peso. Isso vai ajudar com que eles consigam bater a quantidade calórica necessária no dia sem ficar muito saciado, sem empurrar comida, que isso é uma grande dificuldade dos ectomorfos. Junto a essa dica, tem a dica de conseguir encaixar mais lixos na sua dieta. Por exemplo, como um ectomorfo tem que consumir uma maior quantidade de calorias, ele consegue encaixar durante a semana uma pizza, um lanche, um sorvete muito mais fácil do que um endomorfo, por exemplo. E isso vai ajudar muito ele a conseguir essas calorias. Outra dica também muito importante é consumir calorias líquidas. Porque toda vez que você consome uma caloria líquida, ela é muito mais fácil metabolizada pelo organismo. Então, você consegue metabolizar essa caloria muito mais rápido, fazendo com que você tenha menos saciedade e tenha mais fome mais cedo. Então você vai comer mais consequentemente. Os ectomorfos eles precisam de um treino muito voltado para a hipertrofia e não muito focado nos aeróbicos. Aeróbico é ruim? Não, aeróbico não é ruim. Além de ajudar no seu gasto calórico, quando você precisa perder peso, ele te ajuda na manutenção da sua sensibilidade à insulina. Porque quanto maior a sensibilidade à insulina, melhor você vai conseguir absorver os nutrientes que você está ingerindo. Como o ectomorfo ele precisa consumir uma quantidade calórica muito alta, o que quer dizer uma quantidade de carboidratos muito alta, ele precisa ter a melhor sensibilidade à insulina que ele conseguir, para ele absorver essa quantidade calórica que ele está ingerindo. Em segundo aqui, vamos falar um pouco sobre os endomorfos. O endomorfo ele é basicamente o contrário do ectomorfo. Ele tem uma estrutura óssea mais larga, com ombros largos, quadril largo, cintura larga. Ele tem ossos bem grossos, ele tem uma massa muscular mais desenvolvida,
só que junto com isso ele tem uma porcentagem de gordura maior também no corpo, o que esconde um pouco a definição corporal desses indivíduos. Eles também geralmente possuem os membros mais curtos, os braços e pernas mais curtos, os músculos um pouco mais arredondados e geralmente são pesados, por conta da sua estrutura óssea mais larga e da sua composição corporal mais desenvolvida. O metabolismo dos endomorfos também é ao contrário dos ectomorfos, né? Enquanto um ectomorfo ele tem um metabolismo acelerado, o endomorfo ele tem um metabolismo lento. Isso faz com que eles tenham uma maior dificuldade na dieta. A maior dificuldade do endomorfo na dieta é conseguir consumir a quantidade de calorias, porque em um endomorfo, para você perder peso, você tem que consumir uma quantidade de calorias muito baixa. Diferente do ectomorfo, que para um endomorfo ganhar peso, por exemplo, ele precisa consumir ali 3.000, 3.100 calorias. Para um ectomorfo ganhar peso, ele precisa passar de 4 às vezes. E isso é uma quantidade muito grande de comida. E para o endomorfo perder peso, ele tem que consumir ali entre 2.300 e 2.200 calorias, fica geralmente. Claro que isso depende de cada pessoa para cada pessoa, mas na média fica nessa faixa. Uma boa característica dos endomorfos é que eles conseguem, mesmo em cutting, mesmo na fase de perder peso, conseguir manter a massa magra que eles conquistaram na fase de bulking. Perdendo gordura, mas conseguindo manter a massa magra que você conquistou. E as dicas são basicamente as dicas contrárias dos ectomorfos, que seria consumir alimentos menos densamente calóricos, que seria consumir alimentos que teriam menos calorias numa maior quantidade, num maior volume, num maior peso. Eles precisam comer mais limpo na dieta, não dá para um endomorfo ficar encaixando lixos na dieta, muito frequentemente, né? Às vezes, assim, se você faz a dieta na semana ali certinho, com uma estratégia correta, você consegue encaixar alguma coisa no final de semana para, sei lá, socializar com os amigos, ficar ali de boa e conseguir comer alguma coisa mais palatável, né? Mais gostoso. Os endomorfos precisam evitar as calorias líquidas, porque como eles têm uma quantidade de calorias muito baixa para consumir no dia, quanto mais saciedade eles tiverem, melhor eles vão conseguir aguentar a dieta. Então, caloria líquida não te dá saciedade. Então você meio que tenta evitar essas calorias. Consome muito mais vegetais, muito mais fibras, que vai te proporcionar uma maior saciedade e vai fazer com que você aguente mais ficar em dieta. O treino dos endomorfos ele tem que ser voltado também para a hipertrofia, mas ele também tem que dar uma ênfase grande na parte de cardiovascular. Por quê? O exercício aeróbico, como eu disse antes, te ajuda na sensibilidade à insulina e tudo mais, mas ele também te proporciona um gasto calórico a mais no seu dia. Então, por exemplo, um endomorfo que precisava comer 2.100 calorias para ele conseguir perder peso, treinando e etc., mas ainda perder peso, quando ele adiciona um exercício cardiovascular, ele aumenta mais 400 calorias do gasto diário dele. Então quer dizer ali que se ele consumisse 2.100 calorias para perder peso, se ele consumir 2.500 calorias, ele vai continuar perdendo peso na mesma velocidade que quando ele não fazia aeróbico e consumia 2.100 calorias. Por terceiro, agora vamos falar do somatotipo dos deuses, né? Que seria o mesomorfo. O mesomorfo ele é meio que uma junção das características de um endomorfo e das características de um ectomorfo. Mas ele puxa assim as características melhores de cada um. Por quê? Geralmente um mesomorfo ele tem uma estrutura óssea que a gente fala em X, que é uma estrutura óssea que já aparenta ser um pouco mais atlética, que seria os ombros largos, a cintura mais fina e o quadril um pouco mais largo. Já dá aquele aspecto mais atlético para ele. Os mesomorfos geralmente têm os braços médios, eles não têm nem muito alongado nem muito curto, eles têm uma facilidade em ganhar massa magra e também uma facilidade em perder gordura. Não tanto quanto os ectomorfos, mas ele tem uma maior facilidade em deixar o corpo um pouco mais definido com um maior volume de massa magra. Geralmente o mesomorfo não tem muita dificuldade na dieta, porque ele fica entre o meio termo ali. Por exemplo, eu me considero uma característica endomeso. Eu sou um endomorfo, mas puxo um pouco pro mesomorfo. Seria que 3.300 calorias eu já consigo aumentar meu peso e 2.700, 2.500 calorias eu já consigo baixar de peso. Então eles têm essa flexibilidade mais na dieta, né, de calorias. Eles podem sim encaixar alimentos mais palatáveis na dieta, que não vai interferir muito nos resultados,
Eles conseguem também baixar a massa magra enquanto eles mantêm a massa muscular e o volume, né, de massa muscular com menor porcentagem de gordura corporal. Para o treino dos mesomorfos, eles geralmente são muito voltados para hipertrofia também e fica médio no exercício aeróbico. Como eu disse, o exercício aeróbico tem muito mais vantagens do que simplesmente dar um gasto calórico e perder gordura. E pro vídeo de hoje é isso aí. Eu sei que eu tô há um tempo sem postar, mas é que tá meio corrido os negócios de faculdade e tal. Mas eu vou tentar entrar numa rotina aí e tentar postar pelo menos um vídeo por semana. Eu também quero fazer um diário mostrando como que eu me alimento. Agora que tá começando a chegar o final do ano e vai entrar o verão e todo mundo quer ficar bem pro verão, então eu vou fazer acho que um mini projeto aqui no canal mostrando pra vocês como que vai ser o meu desenvolvimento enquanto eu perco gordura, que agora eu tô entrando em fase de cutting, e mostrando pra vocês aí como é que eu faço as minhas paradinhas, beleza? Se você gostou, curte aí, dá um like, compartilha no Facebook, nas suas redes sociais, me siga no Instagram se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, e dá dicas aí nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, se eu preciso melhorar na iluminação, no som ou na minha didática mesmo. Eu ainda tô meio com vergonha de falar na frente da câmera, porque é um pouco estranho na real. Mas escreve aí que eu vou ler, vou tentar responder e vou ouvir o conselho de todo mundo, beleza? Falou!